vocês. Vocês já pensaram que num mundo de tanta solidão, a gente poder ter pessoas, amigos, uma comunidade. Você já parou para pensar como isso é uma coisa boa? Como isso é uma coisa boa? Na semana passada eu andei no metrô de Tóquio. O metrô de Tóquio é uma das experiências mais organizadas que eu já vi em toda a minha vida. É impressionante como eles são organizados. Tem as filas, e ninguém fura a fila. É impressionante. Parece assim um rebanho amestrado de milhões de pessoas, assim, tudo no lugarzinho. Só que ninguém se fala. Ninguém se fala. E está todo mundo no celular. Ele senta no banco, está no celular, e manda mensagem de texto, e recebe mensagem de texto, e é tudo no celular, e ninguém fala nada, ninguém diz nada. Eu fiquei impressionado com isso. Porque antigamente, um ponto de ônibus, uma fila, uma coisa, você se falava, né? Hoje ninguém fala mais nada. Então eu dou graças a Deus que a gente pode se falar, que a gente pode orar, que a gente pode cantar, que a gente pode estar na casa de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Cadê aquela folhinha branca? Vamos abrir a palavra do Senhor exatamente. E vamos descobrir razões para agradecer. Eu conheço muita gente que diz assim: eu não tenho motivo para agradecer. Minha vida é um desastre. Tudo dá errado. Se eu tiver que agradecer, vai ser uma hipocrisia. Eu não quero agradecer. Vamos descobrir quais são as razões para agradecer. A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Abra a sua Bíblia e marque esse verso na sua Bíblia. Eu não sei quantas vezes eu já falei sobre esse assunto, mas eu não me canso de falar nele, porque ele foi o assunto que salvou minha vida. Eu já falei isso para vocês. Mas 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo, fazer o quê? Porque em Cristo Jesus para convosco. Vamos ler aqui todo mundo junto na tela, que eu acho que vale a pena. Todos juntos, vai lá. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um pouquinho mais de entusiasmo, não está assim meio, eu estou falando, mas eu não acredito. Como que estivesse acreditando. Vamos lá, vai. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a vontade do Senhor Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, é que a gente viva uma vida agradecendo por tudo. Logo depois que eu fui curado, por um milagre de Deus aos 35 anos de idade, eu comecei a falar sobre esse assunto. E já faz bastante tempo que eu estou falando sobre esse assunto. E eu me lembro uma vez que eu me senti tão frustrado, porque a ação de graças realmente restaurou minha saúde. O Senhor Deus operou no meio das ações de graças. E hoje, se eu estou vivo e com saúde, graças a Deus. Aí eu fui pregar na igreja do IASP, um sermão sobre os 10 leprosos. Lembra aquele que os 10 receberam o benefício, mas um voltou para agradecer. E eu li a Bíblia, e falei, e argumentei. No meio da minha pregação, o povo começou a sair. Eu digo, vixe, o que está acontecendo? O que tem de errado nisso? Eu lembro que com pouquinha gente no final, eu disse, mas olha, a gente tem que ser agradecido, porque isso é o sentimento do céu. Sabe quando você fala assim, e você percebe que as pessoas, assim, não estou entendendo isso. É como se eu estivesse falando em grego.
eu fiquei assim muito confuso, porque eu disse, esse assunto é um assunto de salvação, é um assunto de saúde, é um assunto de libertação, e ninguém se importa. E o pior é que a gente sabia, a gente via que o espírito das pessoas era um espírito de reclamação, era um espírito negativo, era um espírito de crítica. Quando se tivesse um espírito de gratidão, toda atitude, todo o ambiente seria diferente. Mas as pessoas perseveravam naquele sentimento, naquela amargura. Eu fiquei assim muito, quando terminou, sabe quando você termina de falar um sermão frustrado? Foi aquele dia. Eu disse, Senhor, o que fazer? E eu continuei pregando, e o Senhor começou operando e já operou vários milagres. Mas recentemente, eu descobri um artigo que desenvolveu esse assunto. E a questão da gratidão, gente, ela é maravilhosa, porque a gratidão leva a gente para uma vida de louvor. E a vida de louvor leva a gente para uma vida de fé. Tem muita gente que diz assim, eu estou na igreja, mas estou perdendo a fé. O que eu faço para recuperar a fé? A fé você tem através de uma vida de louvor. E a vida de louvor começa com um coração agradecido. Não tem jeito de você quebrar esse ciclo. Você tem que ser agradecido. Mas eu não tenho motivo. Agradeça sem ter motivo. Quando você agradece sem ter motivo, você está vivendo uma vida de louvor e está vivendo uma vida de fé. Deixa eu fazer uma pergunta bem racional para vocês. Bem racional. Siloé tem uma razão lógica para agradecer? Não. Quando eu vi todo o testemunho dele aqui, eu digo, Senhor, graças porque tu estás me ajudando a tentar passar para as pessoas o que é uma vida de gratidão, uma vida de louvor. Siloé, pela lógica humana, ele não tem motivo para agradecer. Mas no meio desse infortúnio, dessa situação inesperada, no meio de tudo isso, ele escolheu agradecer. Escolhendo agradecer, ele está vivendo uma vida de louvor. Vivendo uma vida de louvor, cada minuto da vida do Siloé é uma vida de fé. Siloé, eu te agradeço por tua vida. Porque tua vida nos ajuda a entender a palavra de Deus. E eu vou fazer mais uma afirmação para vocês. Se no meio da situação inesperada que Siloé está vivendo hoje, a ação dele fosse de rebelião, porque comigo, eu não mereço, esse churumingado de cristão mimado, que às vezes a gente tem com o nosso Pai Celestial, se fosse isso, eu não sei onde é que Siloé estaria. Assim que Siloé, eu vendo você aqui, dando esse testemunho para a gente, eu agradeço a Deus, porque o que Ele fez, o que Ele está fazendo é um testemunho de fé, resultado de uma vida de louvor, de alguém que está agradecido, mesmo andando pelo vale da sombra da morte. A vida do cristão pode ter morte, mas ela não tem sombra. A vida do cristão é vida, porque mesmo que a morte venha, existe a esperança. Eu gostaria de compartilhar com vocês um artigo que foi capa da revista Super Interessante em novembro de 2013. Esse artigo se chama A Ciência da Fé. Desde que eu comecei a estudar esse assunto, eu tenho descoberto coisas maravilhosas, inclusive científicas, sobre esse assunto. A Silvia Lisboa, ela escreveu nesse artigo o seguinte: a ciência
se curvou aos fatos. Dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, vivem mais e são mais agradáveis. Mas também não há mais dúvidas de que é possível reproduzir esses efeitos em ateus e pessoas sem religião. Olha que coisa! Mesmo que você não tenha fé, se você for uma pessoa agradecida, mesmo que seja ateu, vai melhorar. Isso é uma descoberta científica. E essa descoberta científica, ela tem alguns princípios. Hoje, as principais faculdades de medicina americanas dedicam uma disciplina exclusiva ao assunto. E na última década, uma série de estudos mostrou que os benefícios da fé à saúde têm embasamento científico. Não é mais uma invenção, não é mais uma pressuposição baseada em religião, não é mais simplesmente uma informação da Bíblia. É algo que a ciência corrobora. E tão importante e tão fundamental que virou disciplina em faculdade de medicina. Eu dou graças a Deus que eu vivi para viver nesse tempo. Que coisa isso! Como é que esse estudo científico começou? Em 1910, o canadense William Osler escreveu um artigo no qual dizia: a fé despeja uma inesgotável torrente de energia. Se você tem fé, você recebe uma energia especial de Deus, mesmo que você não acredite que Ele exista. Isso serve para todo mundo, quem é bom e quem é ruim, quem é cristão e quem é ateu, quem é agnóstico, todo mundo recebe o benefício quando vive uma vida de gratidão, que como resultado gera uma vida de louvor, e que termina sendo uma vida de fé. A fé, em 1910, gente, faz 105 anos que esse homem disse isso, a fé despeja uma inesgotável torrente de energia. Vamos agora ver alguns benefícios para a saúde de uma vida de fé e gratidão. Número 1, melhora a recuperação de pessoas com problemas cardíacos. Uma pesquisa feita com 259 pessoas. Você tem problema do coração? Viva agradecendo e com fé que vai melhorar. Não é Bíblia, não é ciência. Número 2, aumenta em até 7 vezes a expectativa de vida. Recadinho para os reclamões, para as pessoas que vivem com a cabeça para baixo, para as pessoas mal agradecidas. Cada minuto que você vive nesse estágio, você está morrendo. Você está diminuindo sua expectativa de vida. Deus nos fez para sermos agradecidos. Terceiro grande benefício para a saúde. Pessoas que vão aos cultos toda semana diminuem até 40% a possibilidade de ter hipertensão em relação àqueles que não têm religião. Que coisa isso, meu pai? Você vem à igreja, acha que está fazendo uma rotina religiosa para garantir um lugarzinho nesse barco que está indo para o céu. No fundo, ao vir na igreja e buscando ao Senhor, você está encontrando o caminho da salvação. E a salvação é da morte aqui na terra mesmo. Porque diminui a possibilidade de hipertensão, é bom para a saúde. Número 4. Religiosos têm um comprometimento maior com a própria saúde. A pesquisa sobre a espiritualidade na saúde, feita com mais de 126 mil pessoas, divulgada em 2009. E número 5, adultos que não consideram religião importante em suas vidas consomem muito mais álcool e drogas do que os que seguem religiões. É a ciência que corrobora isso que eu estou falando. Não é mais um achismo.
É uma coisa que tem fundamento. Número 6, a fé facilita a árdua tarefa de adiar recompensas, algo fundamental para muita coisa, como fazer dieta e estudar para concursos. Um professor da Universidade de Miami que descobriu isso. Sabe essa coisa que você sabe que precisa fazer, mas fica adiando? Quando você tem fé, quando você vive uma vida de gratidão, quando você tem ação de graças no seu coração, é menos provável de você viver adiando as coisas. Engraçado, até nisso é bom você ser agradecido e viver uma vida de fé. A fé torna as pessoas mais amigáveis. Gente, é um remédio maravilhoso sem efeitos colaterais. Olha só, os religiosos são 2 a 3 vezes mais propensos a participar ativamente na vida pública. Número 2, quem pensa em Deus tende a fazer 2 vezes mais doação de dinheiro. Mas se eu faço mais doação de dinheiro, eu vou perder dinheiro. Engano. Um dos maiores doadores do mundo se chama Bill Gates. E não é porque ele tem muito dinheiro, é porque ele sempre foi generoso. Ele sempre foi um grande doador. E se você vive uma vida de fé, naturalmente você pensa em doar. E quanto mais você dá, mais Deus abençoa. Número 3. Quem considera o casamento sagrado é 42% mais feliz. Então, aquele sentimento assim, ai meu Deus, por que minha mulher não morre? Tire isso da cabeça. Ai Senhor, esse marido meu aqui, eu não quero matar, mas vai que dê um desastre aí, eu começo vida nova. Tire isso da cabeça. O casamento é uma instituição sagrada. E Deus quer fazer você feliz no meio da sua infelicidade. E a ciência diz que se você viver pela fé e com gratidão, você tem quase metade de probabilidade de dar certo. Então, se não está dando certo, tem alguma coisa errada com você. Talvez tenha com outro também. Mas é uma coisa para a gente pensar isso aí. Número 4. Quem vai a templos religiosos faz 2,5 vezes mais trabalhos voluntários que aqueles que não vão. É engraçado, né? O pessoal que tem essa disposição de gratidão, de fé, ele naturalmente tem esse jeito para ajudar mais. Não, pode deixar, eu faço isso, eu carrego para você. É para poder, não, vem aqui, eu te dou essa carona, eu te deixo na porta. Isso é coisa de gente agradecida, coisa de gente de fé. Isso é coisa boa. Número 5. A renda familiar de pessoas religiosas é maior. Você quer ganhar dinheiro? Você quer melhorar de vida? Tenha um coração agradecido. A fé aumenta a felicidade. Como? Número 1. Pessoas que têm religião são 2 vezes mais propensas a dizer que são muito felizes. Em média, pessoas com fé têm uma tendência 3 vezes maior de ver o lado bom das coisas. Que coisa, né? 56% das mulheres na pós-menopausa são mais propensas a uma visão otimista da vida. Olha que notícia boa. Não sirvo mais para nada. Estou acabada. Ninguém gosta de mim. Fiquei feia. Estou gorda. Não tem jeito de emagrecer.
Olha essa foto minha 30 anos atrás, rasga a foto, joga ela fora. Essa foto está te fazendo mal. Se você se olha no espelho e mesmo sem ter motivo, você agradece a Deus, você vai ter 56% mais de chance de viver uma vida otimista. E é isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para você. A obra de Jesus é levantar você, é erguer você, é sustentar você. E a obra do diabo é jogar você para baixo. Então, a gente precisa acabar com esse sentimento de reclamação, de ver o lado negativo da vida. Gente, isso é uma coisa tão importante, tão importante, tão importante, que se você parar para pensar, os filhos de Israel que saíram no Egito, eles morreram no deserto porque eles foram ingratos, rebeldes e mal agradecidos. Dos milhões de israelitas que saíram do Egito para a terra prometida, apenas 2 chegaram ao destino final. Porque esses 2 tinham um coração agradecido, porque eles viviam uma vida de louvor, e eles caminharam 40 anos do deserto pela fé. Vida de gratidão, vida de louvor e vida de fé é o caminho da salvação. Número 4. 43% dos religiosos disseram estar muito mais felizes e apenas 26% dos céticos disseram a mesma coisa. A fé realmente aumenta a felicidade, realmente. Eu queria convidá-los, na palavra de Deus, a vermos uma revelação que se encontra no livro de Salmos, capítulo 17. Eu ponho o texto aqui, mas eu gosto muito quando você abre a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, porque de repente vai que você gosta do texto, você marca o texto na Bíblia. Por exemplo, já está na tela, mas eu vou abrir a minha aqui, ó, só para dar um bom exemplo para você. Porque não é porque está na tela que daí não precisa mais da Bíblia, entendeu? Salmos, capítulo 7, versículo 17. O que diz a palavra de Deus nessa revelação? Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo o quê? Segundo a sua justiça. Vamos todos ler juntos. Vamos lá, agora vamos olhar para a tela aqui, vamos lá. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça. Mais uma vez, porque eu não sei, quando começa meio desanimadinho, né? Mais animado lá, vai lá. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça. Em cima dessa revelação, vamos fazer algumas reflexões. Primeira, os maiores erros que cometemos geralmente acontecem quando queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. No verso que nós acabamos de ler, quem é a nossa justiça? Deus. Ele é a nossa justiça. Você já lembra de algum fato que deu tudo errado, porque você quis fazer justiça com as mãos e, em vez de melhorar, piorou? Eu conheço vários casos na minha vida desse jeito. Uma tristeza. Segunda reflexão. Jesus é a nossa justiça, e é por isso que nós somos justificados pela fé. Esse assunto da justiça de Jesus e da fé é um assunto fundamental para uma vida de gratidão e uma vida de louvor. Terceira reflexão, baseado no que nós lemos. As respostas de Deus, elas são corretas e justas. Por isso, eu devo agradecer enquanto peço, não de acordo com o que eu quero, mas de acordo com a sua justiça. Aqui tem uma ministração importante na nossa vida. Importante. Muitas vezes,
A gente quer fazer justiça com as próprias mãos para restaurar a nossa honra. Alguém falou alguma coisa errada? Falou, vai ouvir agora. É a gente querendo fazer justiça. Outras vezes, alguém interfere, prejudica a nossa vida pessoal, nossos negócios, nossa família, nossa reputação. A gente se irrita com aquilo e vai fazer justiça, parte para a luta. Eu tenho que me defender, eu tenho que fazer a minha parte. Então, isso é muito natural do ser humano, a gente fazer justiça. Mas a palavra de Deus diz que Deus é a nossa justiça. E todas as respostas na nossa vida, elas são corretas e justas, meus amados. Por isso que, em vez de questionar as ações, os resultados e as consequências, a gente deve agradecer, não de acordo com o que a gente quer, mas de acordo com o que a justiça de Deus permitiu acontecer. Essa parte parece ser um pouco mais difícil, mas ela é possível para quem vive pela fé. E você só vive pela fé se você viver uma vida de louvor. E você só vive uma vida de louvor se você tiver um coração agradecido. Olha mais essa reflexão. A justiça de Deus é a razão da sua santidade. E a sua santidade é a razão do louvor e da adoração no céu. Que coisa! Quando eu agradeço a Deus por causa da sua justiça, eu compartilho a alegria e gratidão dos seres celestiais. Viver assim é viver uma vida de fé. Eu tento na minha cabeça imaginar como é o louvor e a adoração no céu. No centro do universo, aquele trono branco, imponente, aquela luz cobrindo, não se pode entrar diretamente na presença do Santo dos Santos. E ao redor disso, coroado pelo arco-íris, serafins cobridores, querubins, anjos, ao chegarem, eles se curvam. E eles caídos, prostrados, dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então um aqui se levanta e dá o tom e começa a louvar: grande é Deus, a sua misericórdia dura para sempre. Ele criou todas as coisas no universo. E na medida que a música vai fluindo do coração dos adoradores, aquilo vai passando de anjo para anjo, de querubim para querubim, e de repente todo o céu reconhece a grandeza, a majestade, o poder de Deus. Agora, nesse contexto de estar na presença de Deus, a gente percebe que a santidade, a adoração ao Senhor, elas são o resultado da sua justiça. E quando você agradece a Deus por causa da sua justiça, você está compartilhando essa alegria, você está compartilhando esse privilégio. Veja, eu quero chamar bem a atenção da igreja nessa manhã. Quando a gente reclama, quando a gente blasfema, quando a gente murmura, a gente está fazendo uma coisa muito pior do que simplesmente reclamar, blasfemar ou murmurar. Na verdade, a gente está negando toda essa relação com a santidade de Deus, com a honra à sua justiça e com todos os motivos que a gente tem para adorar e para louvar. É muito sério isso. Você não agradece a Deus simplesmente porque você é bonzinho, ou porque você está com um sentimento bom. Agradecer a Deus é um princípio. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo, para convosco. O plano perfeito de Deus é que você viva essa vida de adoração por tudo.
Bateu o carro, agradece a Deus. Foi roubado, agradece a Deus. Perdeu o celular, agradece a Deus. Está desempregado, agradece a Deus. Ficou doente, agradece a Deus. Ganhou aumento de salário, agradece a Deus. Recebeu uma bênção, agradece a Deus por tudo, de bom e de ruim. Sem fé, outra revelação, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Vocês conhecem esse verso. Algumas reflexões sobre essa revelação. O jeito de agradar a Deus é o quê? É ter fé. Fé é o resultado de uma vida de louvor, e vida de louvor só acontece no coração de quem agradece a Deus por tudo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Ah, mas é muito difícil. Você não conhece como é que eu sou. Eu tenho uma natureza que quando eu menos espero, já explodi. Ninguém me segura. Ué, se você vem com um argumento desse para cima de mim, a primeira coisa que você está dizendo assim, Deus não tem poder. Porque se ele tivesse poder, ele dava um jeito em mim. Se ele não tem jeito para dar em você, então ele é um deusinho. E Deus não é deusinho. Deus é o Todo-Poderoso, que é capaz de transformar água em vinho, abrir o mar vermelho, dar filhos para estéril, fazer de Maria ungida pelo Espírito Santo para Jesus nascer nessa terra. Deus não é pouco, não. Deus é o máximo. E se esse máximo não está disponível para você, não é problema de Deus. É porque você ainda não aprendeu a viver uma vida de gratidão. E vida de gratidão não é complicado. É uma escolha. É uma escolha. Como é que eu faço para começar uma vida de gratidão? A partir do momento que acabar o culto, você diz assim, Senhor, me ajuda a ser agradecido por tudo. E toda vez que eu quiser reclamar, blasfemar, murmurar, dá um nó na minha garganta. Dá um nó na minha garganta, Senhor. Me ajuda a ser diferente. Porque eu quero viver para te agradar. Se você vive reclamando, você não vai viver uma vida de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, Deus fez tanto por a gente. E a gente vive uma vida de desagrado ao Senhor. Quando a gente vive reclamando. Quando a gente vive mal agradecido. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu fui visitar o Siloé. E todo mundo me falava, vai logo, porque ninguém sabe como é que vai ser o futuro. E viagem, um monte de coisa. Quando foi um dia, a gente estava voltando de um compromisso, eu liguei e disse, Siloé, você pode dar uma passadinha? Ele, pode, daqui a pouco e tal. Ficou meio assustado assim, que estava meio em cima da hora, mas eu não queria deixar para depois. E quando eu fui na casa do Siloé, pela descrição que eu vi de todo mundo, eu esperava um quadro muito diferente. E eu saí profundamente enriquecido espiritualmente. Porque o que eu vi na minha frente foi um milagre. Do que todo mundo me falou que era, do que ele me contou do que estava acontecendo, vê-lo conversando, testemunhando, um milagre. Nós oramos, eu agradeci a Deus, e hoje Deus operou um milagre no meu coração, ao ver mais uma vez essa vida testificar com gratidão no meio da dor, no meio da doença e no meio da incerteza. Meus queridos, vida de gratidão não é impossível. Não é impossível. Ela é possível para todo aquele que crê. Se você tem fé em Deus, você precisa viver uma vida de louvor. E você vai viver vida de louvor se você tiver um coração agradecido.
Agora, por que é que Deus quer dar para você um coração agradecido? Sabe por quê? Porque Ele quer lhe salvar. Ele quer lhe salvar. Eu tenho também um sermão sobre as consequências de ser mal agradecido, que eu nunca uso. Mas você não faz ideia do mal que faz para a saúde. Você tem um coração rancoroso, vingativo, mal agradecido. Você não faz ideia. Eu já falei isso para vocês aqui, mas vou repetir. Quando a gente guarda vingança e mágoa no coração, é como se a gente tomasse um copo de veneno achando que está matando o outro. Como Deus quer dar para você saúde, vida, paz, Ele diz assim, olha, você não precisa entender tudo na vida, meu filho. Você não precisa conhecer o futuro. O futuro está na minha mão. A sua vida está na minha mão. Acredite com gratidão que todas as coisas contribuem para o bem. Se você acreditar, você está salvo. Porque se você não acreditar, você vai se juntar a esse coro de rebeldes que está ficando cada vez mais forte no mundo. Já parou para pensar o tanto de protesto, o tanto de ira, o tanto de espírito de vingança, de retaliação, de querer fazer justiça com as próprias mãos que tem no mundo? É assustador. 15 minutos de qualquer noticiário mostra para vocês que o mundo está atrás de justiça. Agora, como buscar justiça se você esquece Jesus? Jesus é a fonte da nossa justiça. Se nós temos Jesus, nós temos que descansar e desfrutar a paz que excede todo entendimento. E não venha me dizer que isso é uma coisa excepcional. Isso é uma coisa para aquele que crê. Porque eu não acho Siloé uma pessoa excepcional. Deus tem feito uma obra excepcional na vida dele, porque ele escolheu acreditar e agradecer. E é esse tipo de experiência que Deus quer para você nesse final de semana de ação de graças. Ele quer transformar você. Ele quer restaurar você. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Você já está batizado, você já está na igreja, ou você está estudando a Bíblia, ou você está pensando em ser religioso, seja lá quem você seja. Lembra que eu falei no começo? Você pode ser até ateu. Se você tem um coração agradecido, naturalmente você vai ser uma pessoa de fé. E eu penso que o Senhor Deus tem uma experiência linda para todos nós, maravilhosa para todos nós, de alegria, de paz, de restauração, de quebra de preconceito, de tanta coisa boa e construtiva na vida profissional, na família, na igreja. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor Deus faça de vocês uma pessoa renovada e confiante na justiça de Jesus. Está sofrendo? Agradeça no meio das lágrimas, porque Deus tem um plano para a sua vida, e o plano de Deus é perfeito. Eu queria convidá-los a levantar, e mesmo sem acompanhamento, só nós, em harmonia, nós cantarmos aquela música, Em Tuas Mãos. Vamos levantar. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar. Em tuas mãos, esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos.
tuas mãos. Senhor Deus, eu sei que para nós agradecermos em meio do infortúnio, da tristeza, da dor, da doença, do inesperado, a gente precisa ter fé. Se a gente não tiver fé, a gente não tem iniciativa para ser agradecido. Mas eu te louvo, Senhor, pela vida de pessoas que escolheram ser agradecidas mesmo sem ter motivo. Eu te louvo pelo teu exemplo, suando sangue no jardim do Getsêmani. Tu oraste e disse assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Que essa submissão, que essa humildade tome conta do nosso coração. Tira da gente qualquer iniciativa de fazer justiça com as mãos. Ajuda-nos a descansarmos em Ti. Transforma o nosso interior. E faze de nós novas criaturas, renovadas, animadas. Que o Teu Espírito continue trabalhando para que a gente possa ser um testemunho vivo de que existe esperança. De que apesar da dor, da tristeza, da injustiça, nós ainda podemos descansar crendo no Todo-Poderoso. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida de adoração e santidade na Tua presença, renovados por esse sentimento de gratidão, e que assim nós possamos viver para Te agradar, para Te fazer feliz, para Te dar prazer, Senhor. Porque a gente sabe pela palavra que sem fé não é possível a gente Te agradar. E a gente quer Te agradar. A gente Te ama, Senhor. A gente tem no coração esse sentimento de gratidão pelo que fizeste para nos salvar, mas queremos que isso permaneça em todos os momentos. Eu Te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem Te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por Teu grande amor. Recebe-nos, Senhor, transforma-nos e dá-nos uma vida feliz na Tua presença. É o que nós Te pedimos com o coração cheio de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos proceder à saída da seguinte maneira: descermos todos juntos para o Fellowship Hall. Vocês conhecem. Lá tem uma comida brasileira para vocês, tá? Uma comida com tempero brasileiro, com mãos de brasileiros que fizeram. Todos são convidados, todos, tá certo? Então nós não vamos nos despedir ali à porta, já vamos descer para o Fellowship Hall e ali vamos comer juntos, celebrando a nossa amizade, celebrando também o dia de gratidão a Deus que tem feito muito por nós. Muito obrigado, pastor.